Bom, no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre a entrada em vigor da obrigatoriedade da avaliação dos agentes de riscos psicossociais no PGR agora em 2026. Aí eu sei que você quer ir logo para o conteúdo desse vídeo, mas deixa eu me apresentar rapidamente se você ainda não me conhece. Meu nome é Alessandro, eu sou técnico engenheiro de segurança do trabalho e atuo na área de SST desde 2011 e sou seu amigo consultor aqui na EDL. Se você gostar desse vídeo, peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe o like para ajudar o YouTube a recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas. Agora, vamos lá para o conteúdo do vídeo. Bom, 2026 começou um novo ano e sempre tem no início do ano aqueles assuntos mais quentes no mercado da SST. Esse ano, de 2026, o assunto do momento é a entrada em vigor, que está bem próxima, né, da obrigatoriedade da avaliação dos agentes de riscos psicossociais no PGR das empresas no Brasil. Então, como você está vendo aí na minha tela, atualmente a redação da NR1 que está em vigência, né? Tá em vigência até 25 de maio de 2026. Essa redação aqui, se você abrir aqui, estou no site do Ministério do Trabalho, né? No site que mostra as normas regulamentadoras, as NRs. E aqui, logo abaixo, tem um outro link que é a NR1, com o texto base, que entra em vigência a partir do dia 26 de maio, agora de 2026. Né? Foi a última revisão que foi feita no texto e incluiu, dentre outras coisas, a obrigatoriedade da avaliação dos fatores de risco psicossociais no ambiente de trabalho dentro do PGR das empresas, né? Então, essa avaliação precisa estar bem clara. Na verdade, já era uma obrigatoriedade, porém ainda estava um pouco implícito isso, e agora, devido a esse assunto tomar uma proporção maior hoje, as questões emocionais e psicológicas, tanto no dia a dia das pessoas quanto no ambiente de trabalho, preocupa muita gente, então esse assunto tomou uma proporção muito grande, então incluiu também na NR1 pontos específicos que abordam essa questão da avaliação dos agentes psicossociais dentro do PGR das empresas, tá? Porém, ainda desde o ano passado, inclusive essa redação era para entrar em vigor ano passado, mas aí estava ainda tinha muitas dúvidas ainda pairando na mente, tanto dos empregadores quanto dos empregados também, e muitas discussões ocorrendo, e aí o Ministério do Trabalho resolveu postergar a entrada em vigor, né? Na verdade, algumas empresas já estão fazendo essas avaliações, mas no ano passado ele ficou meio que um período de teste aí para as empresas irem se acostumando e estudando mais sobre esse assunto e se adequando para quando a entrada em vigência do novo texto, em 26 de maio desse ano, as empresas já estivessem melhores preparadas. Porém, ainda a gente está em janeiro de 2026, mas ainda tem algumas nuvens ainda parando na mente, tanto do pessoal da área de segurança do trabalho e também dos empregadores, principalmente. Como, por exemplo, o risco que tem, né, a depender da forma como for avaliado esses fatores psicossociais, da empresa não se prejudicar, dar um tiro no pé, por exemplo, admitindo que tem um ambiente estressor, que tem um ambiente onde ocorre assédio moral ou sexual, que seja. Então, isso pode ser um tiro no pé para o empregador, para as empresas. Né? A forma como essa avaliação vai ser feita pode deixar a empresa exposta, né? E em maus lençóis, inclusive, né, se não for bem feita essa avaliação. Outra coisa que ainda paira na mente de muita gente é quais estratégias utilizar ou quais recursos utilizar para diminuir a subjetividade de uma avaliação de fatores psicossociais no ambiente de trabalho. Principalmente se você não tem uma empresa que tem um SESMIT robusto, com profissionais da área de engenharia de segurança do trabalho, como técnicos de engenharia de segurança do trabalho, e também profissionais da área de saúde, como médico, enfermeiros ou técnicos de enfermagem do trabalho. Então, quanto menos você tem esses profissionais no seu quadro, mais difícil é você conseguir fazer essa avaliação, e aí muitas das empresas, principalmente empresas pequenas no Brasil, recorrem às empresas de consultoria para fazer essas avaliações, e às vezes essas empresas não conhecem a realidade realmente, e não tem como, em pouco tempo, você conhecer a realidade do ambiente de trabalho daquela empresa que você está avaliando. Então,
como você utilizar estratégias e ferramentas que diminuem essa subjetividade ali por parte do observador, por parte do avaliador, também é algo que se comenta muito ainda nos dias de hoje, mesmo ainda depois de mais de um ano que a gente vem abordando e tratando e estudando sobre esse tema, sobre esse assunto. Outra polêmica é como apresentar essas avaliações dentro do PGR da empresa, já que você vai precisar de ser um pouco mais direto, mais específico na apresentação desses fatores de riscos psicossociais dentro do PGR das empresas, né? Sem prejudicar a empresa, como eu falei no primeiro tópico, de forma a não deixar a empresa exposta a um problema futuro com relação a assédio, com relação a situações estressoras ou que podem gerar adoecimento mental e psicológico ao trabalhador, né? E um último tópico é de como, caso depois da empresa fazer essas avaliações, se forem identificados agentes, né, que são estressores ali no ambiente de trabalho, como tratar isso dentro das empresas também é algo que ainda paira como dúvida na mente de muita gente, né? Então a gente vai ter aí o ano de 2026, principalmente a partir de maio, que é quando entra a obrigatoriedade mesmo das empresas cumprirem com esse requisito, já que o texto da nova redação entra em vigor a partir de 26 de maio, então as empresas vão precisar obrigatoriamente fazer essa avaliação desses agentes psicossociais dentro do PGR delas, então a gente também vai ver como que vai se desenrolar isso, que medidas, né, que formas as empresas vão utilizar, que estratégias elas vão utilizar para proteger a saúde mental dos seus trabalhadores, né, e evitar que transtornos psicológicos ou sociais sejam gerados dentro do seu ambiente de trabalho. Então, esse ano de 2026 promete muito com relação a essa questão dos agentes psicossociais dentro do ambiente de trabalho, porque a partir de 26 de maio, como eu falei, a redação nova entra em vigor, e aí a gente vai ver, à medida que as primeiras inspeções do trabalho foram sendo realizadas, as primeiras autuações foram ocorrendo, a gente vai ver o que essas empresas maiores, empresas multinacionais e de renome, quais estratégias elas vão estar utilizando para se adequar a essa nova realidade, e que podem ser copiadas, podem ser implementadas em outras empresas, em empresas menores, em empresas de médio porte também. Nós aqui da EDL Segurança do Trabalho estamos nos preparando também, adquirindo não só conhecimento, mas também ferramentas que auxiliam nesse processo de avaliação e identificação de risco para trazer mais segurança jurídica para o empregador, né? Não deixar ele exposto a um problema por conta de uma má avaliação desses fatores, e também de forma a diminuir essa subjetividade que realmente ocorre quando você faz uma avaliação sem utilizar um método, sem utilizar uma ferramenta que tenha como quantificar, mensurar isso de forma pragmática no ambiente de trabalho. E mais para frente pode ser que eu grave um novo vídeo, inclusive se você tiver interesse, coloca aqui nos comentários que você tem interesse que eu grave esse vídeo, mostrando qual ferramenta, qual método a EDL Segurança do Trabalho adota para diminuir essa subjetividade, avaliar de forma mais assertiva os fatores de risco psicossociais no ambiente de trabalho e não deixar o PGR do empregador, da empresa ali, exposto a um problema futuro decorrente de uma avaliação imprecisa ou mal feita desses fatores psicossociais no ambiente de trabalho. E antes de finalizar, de fechar o vídeo aí, se você gostou desse conteúdo, peço que deixe seu like, que isso ajuda o YouTube a recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas. Compartilhe também com algum colega que possa se interessar também por esse tema. E se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, porque ajuda a nossa comunidade no YouTube a continuar crescendo. É isso aí, abração, sucesso nos seus negócios, sucesso em seu trabalho e até o próximo vídeo. Tchau.